Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito da sua autodefesa. Existem pessoas que em determinadas religiões, as religiões nem deixam para que a pessoa se defenda. Tem aquela filosofia de que tem que esperar no Senhor, que tudo tem que esperar no Senhor. Será que realmente tudo você tem que esperar no Senhor ou você tem a dignidade de se defender? Mas antes eu te peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, nos siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, ele narra uma história sobre a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus ali reunidos com eles, diz que é necessário participarem da última ceia, porque ele não participaria mais até participar do grande reino de seu Pai. E fala para eles irem e seguir o homem do cântaro. Aqui eu abro uma ressalva. Existem pessoas, por exemplo, que falam que o homem do cântaro seria a entrada da era de Aquário. Não vou entrar nesse detalhe, porque não é a suma desse vídeo. E assim que eles preparam o lugar, Jesus se reúne com eles. E se nós tomarmos o texto por verdade, vemos que o que está rondando ali naquele ambiente é uma certa tensão. Jesus, ele está falando que ele haveria de ser contado entre os malfeitores, haveria de acontecer algumas coisas com ele, porque assim estava escrito, mas uma trama estava por trás a respeito de Judas. Diz o texto que Judas, ele foi até os sumos sacerdotes com o intuito de entregar Jesus. Mas repare uma coisa bem interessante. Jesus já tinha passado vários anos curando e fazendo coisas ali que toda a Judéia, todo aquele local de Jerusalém, toda aquela localidade teria que saber quem era Jesus. Mas parece que os sacerdotes, na narrativa do texto, precisam que Judas beije esse tal Messias para mostrar quem realmente ele é. Não é muito estranho? Não parece um conto um pouco fora do padrão? E segundo aquela roda de tensão, capítulo 22 de Lucas, Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E de repente Jesus olha para eles e diz assim, capítulo 22, versículo 35 diz assim: a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que tem espada, venda a sua capa e compre uma. Agora Jesus está mostrando algo dentro da sua legalidade. Na época do Império Romano, as armas eram as espadas. Jesus sabia que ia ser preso. Jesus ainda não tinha ido lá no monte para poder conversar com seu pai, mas ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Mas ele precisava também de uma proteção. A proteção não era só aquela proteção vinda do céu. Teria que ter também a proteção da terra. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. A Bíblia fala que para os justos não faltará o pão. Mas se você não trabalhar, o seu pão não vai faltar. Ela também fala que serão como os montes que não se abalam. Mas se você não fizer nada, você vai ser abalado. E Jesus ali disse para os seus discípulos: olha, aqueles que não têm a sua espada, aqueles que não têm como se proteger ou me proteger, venda a sua capa e compra uma. E ali os discípulos pegam 2 espadas, já mostram para Jesus. E no decorrer da história, sabemos que quando Jesus vai ali para o monte e soa ali aquelas gotas de sangue, e quando os soldados vão prendê-lo, Pedro arranca de uma espada e passa sobre a orelha daquele soldado. E assim todo mundo sabe que o texto diz que Jesus pega aquela orelha, coloca no lugar cura e vira para ele e fala: olha, mete a sua espada na bainha, porque aquele que lutar pela espada morrerá. Então mostrou que a força que eles iam ter naquele momento de lutar com aqueles soldados com a espada, eles iriam morrer. Mas você tem direito de se proteger.
Você tem que se proteger dentro da legalidade do seu país. Algumas religiões, por exemplo, ela diz que você tem que esperar somente no Senhor, que você tem que ser uma ovelha indo para o matadouro, que você é alguém se te esbofetear, você tem que ver ao outro lado. São textos referentes a uma fala em termos de reino, mas não em termos de cunho pessoal em proteção à sua vida e à da sua família. Podem ser textos referentes ao que você está pregando. Se você vai, por exemplo, pregar naquilo que você acredita e a pessoa te esbofeteia, você tem que virar ao outro lado, segundo o que a Bíblia diz, porque você está pregando um reino que não é seu. Mas e se uma pessoa entrar na sua casa armado? Você tem que também virar ao outro lado? E se uma pessoa pega um filho seu ou uma filha sua, você também tem que dar a outra filha? Vamos entender uma coisa. Não estou dizendo aqui que você tem que andar armado. Na época que Jesus mandou que os discípulos vendessem a sua capa e comprassem espada, porque a espada era legalmente autorizada para que as pessoas andassem com ela. Mas e dentro do país? Estamos no Brasil. O que diz a lei a respeito da sua defesa? Vamos para o Código Penal, artigo 26 da lei vigente dentro do Brasil, que diz assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outra pessoa ou de outrem. Presta bastante atenção. Todos aqueles que vão contra você ou contra a sua família, é direito seu de se defender. Mas se defender de que maneira? Diz o artigo, usando os meios necessários, mas de forma moderada. Você não pode cometer um excesso. Então, se uma pessoa vem contra você com um pau, você pode ir contra ela com um pau. Se uma pessoa vem contra você com uma faca, a lei vigente no nosso país, Brasil, que nós também podemos nos defender com uma faca. E dentro da lei do Brasil, existem aqueles que têm autorização para possuir uma arma de fogo dentro da sua casa. Aí algumas religiões querem tirar o direito da pessoa a se defender. Não estou aqui dizendo que você tem que comprar uma arma. Não estou aqui querendo colocar que todos têm que ter uma arma. Não, mas estou aqui dizendo que você tem o direito de se defender dentro da legalidade do seu país. A Bíblia te apoia a respeito da sua autodefesa. E quando Jesus diz para que aqueles discípulos comprassem a espada, era para eles que ficassem em prontidão. Você já percebeu que em algumas vezes Jesus, ao ir por monte, ele só deixava 3 perto deles? E aonde ficavam os outros? Será que os outros não ficavam espalhados pelo monte? Será que não ficava 3 lá embaixo, 6 no meio ou vice-versa, para poder conter uma injusta agressão e avisar o mestre lá em cima? Não vou entrar nesse detalhe, mas é um fato para que você pesquise e analise realmente se não existe uma defesa. Então você tem o direito de se defender de uma agressão injusta usando meios moderados e necessários a seu favor ou a favor de outra pessoa. Não seja bobo. Não seja uma ovelhinha como as religiões querem que você seja. Não seja uma pessoa que você abaixa a sua cabeça e aceita tudo. Você tem o direito de defender a sua família de uma agressão injusta. Você tem o direito de viver em paz. E você que segue a Bíblia como uma regra de fé em prática, lembra o que ela diz: você tem que ser sim manso como uma pomba, mas você tem que ser prudente como uma serpente. Você tem que saber o momento certo de repelir a agressão que vem contra a sua vida de maneira justa, moderada, mas usando os meios necessários. A sua segurança e a segurança da sua família depende de você em primeiro lugar e também com a ajuda dos céus para aqueles que acreditam no Deus da Bíblia. E assim eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixa ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.